Boa noite, meus amigos. Iniciando a nossa live das quintas-feiras. Hoje, apesar do feriado, 1º de maio, resolvemos fazer a live assim mesmo, porque são tantos feriados nessa terra que, se a gente for escolher falar um dia que não seja feriado, vai sobrar pouco tempo. Muitos feriados seguidos, um após o outro. Mas, enfim, vamos em frente e vamos dar continuidade aqui aos nossos encontros. Hoje, o tema do encontro com o clínico geral será sobre osteoporose. Cada vez mais nós temos a presença dessa entidade, sendo que uma das causas mais comuns da osteoporose é a senilidade, a idade avançada. Nós estamos vivendo mais e atingindo a década dos 90 anos com alguma facilidade. Então é de se esperar que essa entidade cresça e apareça mais. Então a osteoporose, por definição, seria definida como uma diminuição da massa do tecido ósseo. É uma diminuição importante que pode levar a problemas sérios, né? Se essa diminuição ela é discreta, ela é pouco intensa, você recebe o nome de osteopenia. Seria um grau anterior, um grau mais benigno, né? Mas que já levanta o alerta, né? Isso é muito comum nas mulheres após a menopausa, por a questão hormonal, né? Os hormônios femininos, estrogênio e progesterona, fazem com que o cálcio seja levado para os ossos, e os ossos ficam fortes. E por conta disso, quando acontece a menopausa, uma depressão e a falta dos hormônios, começa a haver uma descalcificação importante que tem que ser tratada e tem que ser prevista. Então, sempre o seu clínico, o seu ginecologista, o seu endocrinologista vai lhe pedir para que faça uma densitometria óssea, que deve ser feita anualmente após os 45, 50 anos, para que se detecte isso e que se comece a tratar antes que apareçam os sintomas. Então, como nós falamos no início, a idade avançada é uma das causas em ambos os sexos, tanto homem quanto mulher, sendo que como a osteoporose pós-menopausa, é muito mais intensa e muito mais presente, então ela sempre tem um pico mais intenso nas mulheres do que nos homens. As pessoas com distúrbio da tireoide, principalmente o hipertireoidismo, a tireoide acelerada, se não tratado e deixado muito tempo sem tratamento, essa entidade hormonal, distúrbio hormonal vai causar uma descalcificação, facilitando a osteoporose precoce. Então precisa ser tratado. Os pacientes desnutridos de proteína, os pacientes com alcoolismo crônico que bebem mais e quase não comem, então pelo mesmo motivo, né? São pacientes desnutridos que têm pouca proteína e pouco cálcio na ingestão de alimento, então leva menos cálcio para os ossos, são mais sujeitos à descalcificação para a osteoporose precoce. Pacientes com diarreia crônica, qualquer doença que provoque diarreia crônica, se dura muito tempo, a diarreia, pela velocidade que passam os alimentos ingeridos e o bolo fecal, não dá tempo da absorção de vários nutrientes, entre eles o cálcio. Então isso vai fazer uma depressão de vitamina D e cálcio e vai causar osteoporose precoce também. A baixa ingestão crônica de cálcio, pelos vários motivos que nós citamos antes, né? Todas essas causas que fazem ingerir menos cálcio, pode também levar a osteoporose precocemente. Pacientes, homens com câncer de próstata, que fazem tratamento anti-hormonal, antitestosterona, podem ser susceptíveis a apresentar osteoporose como complicação do tratamento. Tem que se ficar de olho quando esse tratamento é iniciado, né? Agora, uma coisa muito, muito comum entre as pessoas, a crença que a osteoporose produz sintomas, que não é verdade. Quer dizer, a pessoa faz uma densitometria óssea, vê lá que tem muita osteoporose, diz, então essa dor que eu tenho deve ser da osteoporose, dor aqui no fêmur, dor na coluna, o que não é verdade, né? A osteoporose, per si só, não produz sintoma. A complicação da osteoporose mais temida é a fratura espontânea, ou a fratura patológica, que é quando você tem uma fratura com um movimento, um trauma mínimo que você faz, que não faria mal nenhum, e que por o osso estar muito porótico, muito ralo, né, por assim dizer, a pessoa fratura muito mais facilmente, né? Então a osteoporose produz sintomas quando a fratura existe. Então pode acontecer uma fratura espontânea de vértebro, como uma dor aguda na região lombar,
ou dorsal, uma dor súbita, né? Que a vértebra é chata, porque ela vai ficando fininha, o peso do corpo vai forçando ela, dentro ela faz várias microfraturas e produzem dores lancinantes, que necessitam medicações à base de opiáceos, morfina e eventualmente um tratamento para a injeção de uma substância para que se refaça o corpo da vértebra, para que a dor possa cessar. É uma dor excruciante realmente. E vocês ouvem muito falar que as pessoas de idade, quando caem, comumente fraturam o colo do fêmur, que é verdade. E às vezes acontece na osteoporose muito grave, uma coisa curiosa, né? A pessoa às vezes faz uma fratura do fêmur espontânea e cai por conta disso. Ela faz a fratura e cai por conta da fratura. Quer dizer, a fratura patológica é séria, né? Para isso acontecer tem que haver uma osteoporose muito grave, muito intensa, e que deve ser tratada de maneira enérgica. E hoje você tem muitos recursos de tratamento para a osteoporose, além de reposição de cálcio, vitamina D, vários medicamentos hormonais e não hormonais que seu médico pode usar para que você combata esse problema. Finalmente, falar sobre o uso crônico de cortisona, por vários motivos. A pessoa tem alergia, asma, tem que usar cortisona toda hora, tem doença autoimune, doença que necessita cortisona em alta dose, câncer, em que no esquema da quimioterapia entra também o uso contínuo de cortisona por tempo prolongado. A cortisona faz o cálcio sair do osso. Então, é uma causa comum de osteoporose precoce e grave às vezes. Então, mulheres após a menopausa que usam cortisona tem que ficar com atenção redobrada, porque as complicações podem aparecer. Então nós vamos ficando por aqui, meus amigos, desejando a vocês um bom resto de feriado, um bom fim de semana. Na semana que vem vamos voltar com um tópico agora relacionado à parte pulmonar. Vai começar o inverno daqui a mais um mês e meio. É importante falar sobre as doenças respiratórias. Vai haver um convidado especial para a próxima quinta-feira. A partir de segunda-feira vamos fazer a chamada e publicar e postar o assunto e o convidado que aparecerá na próxima quinta-feira comigo. Um grande abraço para todos. Até lá então. Fiquem com Deus.